E aí, beleza? Hoje a gente teve a sessão 45, eu acho, ou 46. É uma maravilha como eu não sei o número da sessão que a gente tá mais. O Elmer teve que trabalhar para compensar os dias de folga do Natal e Ano Novo, ou dos feriados do ano que vem, alguma coisa assim. Então, essa sessão foi sem o Elmer. Felizmente, eles não tiveram combate. Na sessão 44 foi só combate. E os seguidores terminaram fazendo o ritual de ressurreição tanto do Phil quanto do Elil. Nessa sessão, os seguidores estavam sem o líder deles, né? O Phil, que é o seguidor do Elmin, por motivos óbvios, não pôde participar, já que é o mesmo jogador. Então a gente começou com o grupo meio que decidindo continuar escoltando o príncipe até encontrar com as forças principais do exército humano. Os seguidores estavam indo de Wilhelm até Gliazu, pelo menos na direção de Gliazu, aonde eles encontrariam as forças principais do exército humano que estava em Siro. Né? Esse X vermelho próximo a Siro é justamente onde está tendo embate entre a Horda e a Aliança. Então as forças humanas da Aliança se retiraram da luta e foram em direção a Gliazu, ou próximo a Gliazu, né? Para encontrar com essa força de pessoas fugindo de Wilhelm por causa da invasão do exército do Dragão das Sombras. Então eles iam encontrar com essas forças principais ali aproximadamente 10 dias a sudoeste da cidade de Gliazu, em aproximadamente 4 semanas. Os seguidores foram junto com o príncipe por mais uma semana. Os 2 primeiros dias eles tiveram encontros, né, com alguns esquadrões do exército inimigo, mas como eles estavam cercados por um grande batalhão do exército humano, eu não rolei combate, não era necessário, né, foi só mais para ver coisa de estratégia do que eles iam fazer durante os combates, do que exatamente o combate em si. Eles não corriam risco de vida, eles não tinham chance de conseguir nenhum equipamento muito importante, então não tinha por que fazer aqueles combates bobos, digamos assim, né? Combates pequenos que não agregariam em nada e consumiriam muito tempo. Depois dessa uma semana que os seguidores estavam escutando o príncipe, foi o que aconteceu no final da sessão 42, se eu não me engano, que foi quando os principais apareceram num clarão na frente dos seguidores e o Vor, seguidor do Uriel, precisou ressuscitar o Gar, e o Gar ressuscitou o Uriel e o Osman. Dali então, a gente pulou de volta para os tempos atuais, né? A gente saiu do flashback e voltando para a cidade élfica, que fica na Tartaruga Gigante, né? Que atualmente está na Feywild. A gente volta para o ponto aonde parou anteriormente, que foi o Caleb falando pro Uriel que o mestre dele estava na cidade. O Uriel pergunta pro Caleb o motivo dele não ter contado pra rainha que o mestre do Uriel estava na cidade. E o Caleb falou que preferiu esperar, né, pro Uriel tomar a decisão do que fazer com ele, de como prosseguir, né, os próximos passos a se tomar. E que se a rainha fosse culpar alguém, seria o Uriel, que era quem estava dando a notícia para ela que o mestre dele estava na cidade. Aí o Uriel rebateu falando que quem tinha escondido era o Caleb e ela ia brigar com ele por ter escondido. São 2 argumentos válidos, até porque normalmente quando a gente vai brigar com alguém, a gente costuma brigar com a pessoa que está dando a informação. É daí que vem também aquela frase, não brigue com o mensageiro. Né? Eu só estou lhe dando a informação, não fui eu que tomei a ação. Então, faria sentido ela brigar com o Uriel, quando o Uriel desse a informação para ela, e também faria sentido ela brigar com o Caleb, pelo Caleb ter escondido a informação dela. Com isso, o Uriel decidiu ir atrás do seu mestre, só quando ele percebeu que já estava escurecendo, né, estava no início da noite, ele resolveu esperar para o dia seguinte, e o Caleb ofereceu usar a magia mensagem para pedir para o mestre do Uriel para ir até a porta do castelo no outro dia pela manhã.
O Caleb manda mensagem, o Uriel agradece, todo mundo vai dormir. No outro dia pela manhã, o Osman e o Drew vão treinar. O Uriel vai até a porta do castelo e fica esperando o seu mestre. O Gar faz a sua prece matinal para escolher as magias e depois vai falar com o Uriel. E o Ilil dormiu até mais tarde, dando a desculpa que ele tinha morrido há alguns dias, o que é uma ótima desculpa. E depois ele ia procurar os magos para ver se eles tinham o código de algum portal, para ficar mais fácil o acesso às principais cidades. Assim, eventualmente, o mestre do Uriel chega até ele. Uriel não tem uma percepção muito boa, na verdade ele tem 0 de sabedoria e ele não é proficiente em percepção, então ele tem a pior percepção da mesa. Ele não percebeu o mestre dele chegando, mas Uriel é uma pessoa calma, relativamente calma pelo menos, e ao invés de ir para uma posição agressiva, ele só virou para ver quem era. O mestre Gabriel pergunta então para Uriel se ele havia melhorado seu combate ou se ele ainda estava no mesmo nível de um ano atrás. Foi justamente quando os 4 mestres do Uriel vieram a falecer. Assumidamente vieram a falecer. Eles não viram nenhum dos 4 morrer, mas quando eles estavam subindo na nave da Aliança e indo em direção à capital dos anões, eles só viram os mestres dando um aceno, se despedindo deles. E o templo foi cercado e tomado pelo exército de mortos-vivos. No início do segundo arco, isso. Deve fazer aproximadamente umas 20, 25 sessões. Uriel então leva seu mestre até o quarto dele, para eles terem um pouco mais de privacidade. Lá Uriel pergunta se ele quer uma cadeira, quer se sentar em algum lugar. E o mestre dele fala que não precisa, porque na atual forma dele ele não sente cansaço. Aí então Uriel já entendeu que o mestre dele continua morto. E ele então conta o que aconteceu desde aquele dia. Ele conta então que naquele dia o templo foi cercado e os mestres vieram a cair um a um. E eventualmente o Gabriel acordou num local onde ele conseguia perceber que era quente, mas ele não estava sentindo calor. Ele conseguia perceber que era dia, mas o sol não estava incomodando os olhos dele. Ele conseguia ver que ao redor de onde ele estava só tinha deserto. Com o passar dos dias ele percebeu que ele estava próximo à capital dos Drows, num vilarejo muito pequeno, acima das montanhas, onde aqueles Drows haviam achado uma forma de trazer de volta a pessoa à vida. Ele ainda tinha algumas sequelas de ter morrido, O corpo dele já tinha entrado em decomposição, ele já estava com um pedaço do rosto decomposto, Já estava aparecendo o crânio dele. Algumas partes do corpo dele também já tinha apodrecido e estava só na parte do esqueleto. Por isso ele estava andando com um sobretudo e um capuz, para que as pessoas não vissem aquela forma e tomassem alguma ação indesejável. Lá ele contou também o que ele sabia que havia acontecido, que a Terceira Legião tinha feito um combinado com alguma criatura e tinha ido até a capital Drow. Na capital dos Drows eles derrotaram um dragão com uma pequena ajuda do exército Drow, e logo após derrotar o dragão, quando a Terceira Legião estava enfraquecida, o exército Drow avançou contra a Terceira Legião e falou que se eles não saíssem, o exército ia para cima deles. A Terceira Legião concordou em sair e começou a retirada. Antes deles terminarem a retirada, o exército Drow foi para cima deles, mesmo assim, mesmo a Terceira Legião tendo concordado em sair dali. Tanto que foi aí que o Uriel entendeu o porquê que a Terceira Legião teve tantas baixas. O fato dos Drows terem tomado essa atitude levou a Terceira Legião a uma situação inesperada, onde eles perderam muito mais pessoas do que esperado para eles. Seu mestre falou que ele estava ficando na rua X com a Y. Eu não sou bom em inventar nomes, então eu nem tento. Meus jogadores sabem que eu não sou bom em inventar nomes, então o Uriel foi na onda de qualquer lugar e falou, próximo ao João. Falei,
próximo mais ou menos, né? Justamente porque eu quero ficar a uma certa distância. Então eu tô a 2 blocos do João. Eu não invento nome, o jogador dá um migué, eu vou junto com o migué. Simples assim. Depois disso, o Uriel foi até a sala de reuniões falar com a rainha. Lá ele encontrou os 4 magos, onde ele perguntou se algum deles sabia uma forma de reverter, né, essa forma de morto-vivo. O Jace, que é o mais experiente dos 4 magos, que nos últimos 500 anos circulou pelo mundo inteiro, viu muita coisa, falou que não encontrou nenhuma forma em suas viagens de reverter o estado de morto-vivo. Que o jeito mais fácil seria eles matarem o morto-vivo e trazerem de volta a pessoa. E que normalmente, quando a pessoa volta como morto-vivo, é apenas o corpo dela que está ali. Né? A diferença de voltar como morto-vivo e voltar como uma ressurreição é justamente que a ressurreição traz de volta a alma da pessoa. No caso de um morto-vivo, só o corpo volta. Então, aquele corpo tem as memórias do que aconteceu com ele no passado, mas é basicamente uma pessoa completamente diferente. Ele não tem a alma da pessoa que ele era antes. Então, ali, o Uriel resolveu ir falar com o Gar e o Vor, né, que são os 2 clérigos. O Gar, do grupo principal, level 14, e o Vor, seguidor do Uriel, level 12. Lá o Gar falou basicamente a mesma coisa. Ele falou que existia uma magia que o Gar ainda não tinha o poder de utilizar, que talvez conseguisse reverter esse estado. No caso, o Gar falou depois que ele estava falando da magia milagre, né, a magia de nono círculo. Ou que eles podiam fazer justamente o que o Jace tinha falado, que é matar o morto-vivo e trazer de volta com uma magia de ressurreição que ia gastar diamantes no valor de 1000 PO, que é a magia de sétimo círculo. O Uriel resolveu então fazer uma reunião com todo mundo para decidir o que eles iam fazer, né, qual seria a estratégia, qual seria o plano a se seguir. Só que nesse meio tempo, enquanto o Uriel estava conversando com o Gar, o Elil entrou na sala com os outros magos, foi conversando para ver quais portais os outros magos conseguiam passar para ele. Ele conseguiu o endereço de 4 portais, só que para transcrever cada um desses portais para o grimório dele, ele ia precisar de 1 hora por portal, então seriam 4 horas. Como isso era de manhã, o Uriel resolveu que a reunião seria após o almoço, para dar tempo do Elil passar os portais para o grimório e ter um tempo para almoçar. Com essa mensagem já passada para o Gar e para o Elil, o Uriel foi até o Vor. O Vor passou basicamente as mesmas informações que o Gar já tinha passado para ele. Ele informou o Gar sobre a reunião. Depois ele foi até o Osman e o Dru, que estavam treinando no pátio do castelo, e passou também a informação sobre a reunião depois do almoço. Nesse meio tempo, o Gar fez 3 poções e foi até a biblioteca. Na biblioteca ele procurou algum livro sobre poções, basicamente. Na verdade, ele procurou um livro sobre dragões, falhou miseravelmente, depois procurou um livro de poções. Ele passou ali 2 horas lendo o livro. O Elil ficou transcrevendo os códigos dos portais. O Dru e o Osman ficaram treinando. O Vor ficou se aproximando de sua divindade, né? Ficou lá fazendo suas preces. E o Uriel foi até seu quarto e pela primeira vez em 45 sessões, tirou a armadura. Pela primeira vez em mais de 2 anos de história, basicamente. Aí eu falei pra eles, né, que nas versões anteriores do D&D, se você dormisse na sua armadura, você ganhava um ponto de exaustão. Você não dormia direito. No 5.0 você não tem mais isso. No 5.0 você pode dormir de armadura sem problema. Eu até prefiro a regra antiga, que você não pode dormir na sua armadura. Até porque isso dá chance pro mestre fazer um combate no meio da noite e pegar os jogadores de surpresa, onde eles estão sem as armaduras, estão com a CA mais baixa. Mas como eu não falei isso com eles no início da campanha, eu acho meio injusto eu colocar essa regra agora que eles já estão no level 14, depois de 45 sessões.
Uriel descansa por um tempo, sem armadura, coloca a armadura de novo e vai pra reunião. Todo mundo chega lá e eles começam a conversar sobre o que fazer. Se eu não me engano, o Ilil, ele fala que seria bom ter uma ajuda, né, para combater os Wyverns do exército do dragão, porque os Wyverns são os principais pontos de problema. O exército basicamente são kobolds, não os kobolds do livro dos monstros, são kobolds melhorados, mas ainda assim não dão nenhum trabalho, né? Eles basicamente estão com ND1. E o Wyverns. Os Wyverns, sim, são muito problemáticos, ainda mais por causa do ataque de ferrão deles, que dá 2d6 de dano, mais 7d6 no caso de falha no teste de constituição. CD é 15, se eu não me engano, então é um CD relativamente alto para uma criatura com ND relativamente baixo. Então o Ilil, ele sugeriu ir até a biblioteca e procurar algum livro de criaturas, e procurar uma criatura que pudesse ajudar eles nesse combate contra os Wyverns. Eles colocaram essa ideia em pausa, foram para outro tópico, falar com a Guilda dos Ladrões. O Osman estava muito motivado em fazer isso, até porque ele é um ladino, ele é o único que conseguiria acesso à guilda, né? Então seria um momento dele brilhar, digamos assim. Eles também cogitaram pedir para Lyra, seguidora do Caleb, para ver se ela tinha alguma forma de invocar criaturas, já que ela é uma druida. Então, eles mandaram mensagem pro Caleb, porque o Caleb devia estar na reunião com eles, apesar do Uriel não ter falado para ele. O Caleb recebeu a mensagem, mas não respondeu. E depois eles mandaram uma mensagem para Lyra. Recebeu a mensagem e falou que ia falar com o Caleb e depois ia até eles. E o outro ponto que eles cogitaram foi falar com o gigante de pedra que eles encontraram na ilha, justamente para ter essa força a mais. Ele é um gigante de 5 quadrados por 5 quadrados, né? Um dragão é 4 por 4, então esse gigante de pedra é muito maior do que os dragões. E eles tinham o argumento de que eles trouxeram a luz do dia de volta para o gigante, né? Pela primeira vez na vida, o gigante pôde ver a luz do dia por causa que eles cumpriram o que eles tinham falado que iam fazer. O Gar tenta mandar uma mensagem pro gigante. Ele sabe que o gigante recebeu a mensagem, mas ele também sabe que o alvo tá dormindo, né? Foi uma meio que regra da casa, foi uma coisa que eu decidi na hora, porque realmente não fala nada disso no livro, né? A magia não fala, se o alvo estiver dormindo, ela não recebe. Ou se o alvo estiver dormindo, ela sonha com a mensagem, né? O livro não fala nada disso, então resta o mestre tomar a decisão do que vai acontecer. Então, depois deles cogitarem esses pontos, o Ilil e o Osman vão até a biblioteca. Quando eles estão saindo da segunda sala de reuniões, a sala principal onde fica a rainha se abre e eles veem alguns nobres saindo dali, junto com a rainha com uma cara de quem não queria estar ali, né, de quem não estava confortável falando com aquelas pessoas. Depois dos nobres e a rainha saírem, o Caleb sai da sala e vai até o Uriel e o Gar, com o Ilil e o Osman continuando seu trajeto até a biblioteca. Lá então, o Caleb fala que recebeu a mensagem. O Uriel e o Gar passam para ele os pontos que eles tinham conversado. E o Caleb fala que a Lyra é uma Aasimar, com os levels iniciais de druida, só que depois de um acontecimento na vida dela, onde ela descobriu que ela tinha alguns poderes a mais, digamos assim, ela precisou ser treinada no caminho da magia. Então ela estava recebendo treinamento do Caleb, um treinamento focado em necromancia para controlar esse caminho que ela tinha descoberto na vida dela. Justamente a gente teve uma sessão onde a Burashi morreu, eu já falei disso no vídeo sobre os seguidores, onde a Lyra despertou um dia com alguns mortos-vivos em volta dela, onde ela estava controlando eles,
mas ela não tinha consciência do que ela estava fazendo. Então, ela acabou matando a Borash e quase matando o Barad-dûr, né, como bem lembrado pelo Uriel. Em relação ao gigante, o Caleb fala, brincando, que um jeito de trazer o gigante da Ilha de Scaros até Gelis seria com a nave da Aliança. Tamanho, com certeza, a nave tem. O problema seria só se ela conseguiria aguentar um gigante de pedra. E se o gigante se sentiria confortável estando voando, né, não conectado ao chão. O Uriel, surpreendentemente, cogita a ideia. Com o Uriel cogitando a ideia, o Caleb fala que se for para levar o gigante da Ilha de Scaros até Gelis, eles vão passar praticamente em cima de Delendil, né, a capital dos elfos. Então, joga o gigante em Delendil e luta com o dragão lá primeiro. Depois vai até a capital dos humanos, né, podendo até passar em Dolbar, a capital dos Halflings, e em Ahar, a capital dos Draconatos Cromáticos. Mas aí o Uriel levanta o ponto que eles querem ir direto para Gelis justamente porque o dragão lá já está debilitado. E em relação à Guilda dos Ladrões, o Caleb fala que, bom, eles são ladrões. Então talvez eles deem uma facada nas costas do nosso grupo. Ou talvez eles estejam até melhor agora com o dragão do que antes com o governo. Então eles não ajudariam e até prejudicariam o grupo se eles fossem até essa guilda. E que nunca é muito bom você confiar num ladrão, né? Apesar do Osman sempre querer confiar nesse tipo de gente, não é muito bom, né? Nesse meio período, a Lyra chega até lá e eles passam o que eles conversaram para Lyra. Então a Lyra fala que o que ela consegue summonar, né, como druida, são criaturas muito fracas, são criaturas pequenas que não ajudariam muito em combate. Basicamente criaturas de ND até 1, né, é o máximo que ela consegue trazer. O que ela conseguiria ajudar realmente seriam com os mortos-vivos que ela consegue summonar. Né, como ela é parte necromante, né, a maior parte dos levels dela estão voltados para necromancia. Aí o Gar fala que ele não fica muito confortável, né, usando mortos-vivos. Aí o Vor pergunta para ele, mas mesmo se for a gente que usa, né, ele lembra que tanto o Gar quanto o Vor conseguem trazer mortos-vivos, né, como clérigos. Então o Gar fala que, dependendo da situação, ele até aceitaria, mas que em geral ele não se sente confortável. O grupo então resolve ir para a biblioteca, procurar alguma informação importante. Cada um procura alguma coisa. O Osman procura venenos. O Iliu procura alguns animais alados que eles poderiam tentar recrutar. O Uriel, com a ajuda do Iliu, procura alguma coisa que fale sobre a família real, né, sobre aquela cidade, sobre aquela tartaruga, para que ele possa entender um pouco mais da onde ele vem, da onde aquilo tudo vem. Assim, o Osman ele consegue encontrar um veneno específico para dragões, que ele poderia até tentar fazer, mas ao ver os ingredientes necessários, ele acaba percebendo que vai ser um pouco difícil ele fazer esse veneno, ainda mais com o Uriel falando que eles não têm tempo para ir atrás desses venenos, e mesmo se eles tivessem, seria muito perigoso, né, produzir um frasco útil do veneno. O Iliu até encontra as criaturas, mas entre ele achar as criaturas e o final da sessão, eles meio que acabaram jogando essa ideia de lado. Ou pelo menos eles não estavam mais tão entusiasmados com a ideia de se aliar a essas criaturas, né? Tentar convencer essas criaturas a ir para a luta com eles, para pelo menos manter os Wyverns ocupados. E o Uriel ele acaba achando um livro, só que ele resolve guardar o livro e deixar para ler depois. Tanto que eu até falei que eu ia mandar as informações que ele conseguisse no livro
no WhatsApp, né? Porque é muito mais fácil do que eu ficar falando tudo que ele descobriu no livro, tanto sobre a tartaruga quanto sobre a família dele. Depois disso, o grupo volta até o castelo e eles resolvem ir encontrar o Elmin e o Phil para definir exatamente o que eles vão fazer antes de ter uma noite de sono. Eles tinham tirado ali aquele dia para ir na floresta e procurar algumas ervas, algumas plantas que o Gar pudesse usar para fazer poções. Então, como o Elmin não estava na sessão, o Elmin teve que trabalhar, né, para compensar os feriados, eu já falei isso. Eu tinha que tirar ele de algum jeito, eu joguei ele pra floresta. Então, o Elmin normalmente, que é o braço direito do Uriel, ele com certeza seria muito utilizado, os insights dele seriam muito utilizados durante a sessão, essa sessão de estratégia, basicamente. Então eu coloquei ele fazendo alguma coisa que seria útil pro grupo de alguma forma também. Então eu joguei ele pra fora, pra ninguém ficar perguntando coisa pra ele e eu ter que ficar interpretando. Eu não acho muito legal ter que ficar interpretando um personagem de jogador. Eu não ligo de interpretar 1 milhão de NPCs numa mesma conversa, mas interpretar personagem de jogador eu não acho legal. É uma coisa minha, não quer dizer que outros mestres não possam fazer, né? Principalmente se eles tiverem um conhecimento profundo daquela personagem e eles tiverem conversado com o jogador, que é o dono da personagem, com antecedência. Ou até, se for o caso, combinar com outro jogador, né, o que aquela personagem vai fazer para que um outro jogador possa comandar aquela personagem. Essa segunda opção fica melhor se for uma sessão mais focada em combate, como deve ser a próxima sessão, né, o combate já com o dragão. Mas é isso, deve ter coisa aqui no card. Eu tô fazendo vídeo só de terça-feira, eu parei os vídeos às sextas-feiras, porque as coisas no escritório estão ficando um pouco puxadas, então para gravar e editar fica mais puxado ainda. O outro canal eu diminuí a quantidade de vídeos também. Por esse vídeo é isso. Se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos. Como eu falei, card. Se inscreve no outro canal se você tiver estômago para ver coisas sobre política, ver notícias. Eu tô trazendo um pouco mais de entretenimento no outro canal também. Hollywood, coisas do YouTube, da Twitch. Então, dá uma olhada lá, vai que tem algum vídeo que você goste. Ou não. Só vai lá e fala que eu sou um merda e que não mereço visualização. Basicamente. Também ajuda, né, pra me colocar com os pés no chão de novo. Valeu, até o próximo.